Seguindo as reações de hipersensibilidade, hoje nós vamos ver as reações de hipersensibilidade do tipo 2, 3 e 4. Relembrando então, a hipersensibilidade do tipo 1 é uma hipersensibilidade imediata, né? Então ela ocorre em torno de 20 minutos e ela é mediada basicamente por anticorpos do tipo IgE. Já a do tipo 2 é hipersensibilidade citotóxica, né? Ela é mediada por anticorpos do tipo IgM e IgG, então ela é caracterizada por um processo inflamatório e ativação do sistema complemento. E a caracterização dela é a lise de células, né? Por isso o nome citotóxica. A do tipo 3, ela já é mais ligada a processos de a formação de imunocomplexos, também mediados por IgG e IgM, então também vão desencadear uma ativação do sistema complemento, mas a diferença que a gente vai ver entre a do tipo 2 e 3 é a forma como o processo é desencadeado. E a do tipo 4, também conhecida como tardia, é uma hipersensibilidade que acontece normalmente após 48 a 72 horas do contato do antígeno e ela não tem a presença de anticorpos. Ela é mediada principalmente por células T auxiliares, citotóxicas e também pelos macrófagos. Então, vamos olhar agora sobre a hipersensibilidade citotóxica ou do tipo 2. Então, ela é caracterizada pela lise de células, então as células serão marcadas, opsonizadas para que ocorra a sua destruição. Como eu havia comentado, principalmente a produção de IgM ou IgG, são os anticorpos então, que desencadeiam, incrementam processos inflamatórios. Pode acontecer a reação contra antígenos presentes em células próprias, então tanto a hipersensibilidade do tipo 2 quanto a do tipo 3, elas são ligadas a doenças autoimunes. A gente vai voltar a ver isso nas doenças autoimunes. Então, pode-se ter destruição de plaquetas, hemácias, neutrófilos. A gente vai ver o exemplo de algumas reações da hipersensibilidade, então, do tipo 2. Ela ativa o sistema complemento pela via clássica, porque se vocês lembrarem, duas moléculas de IgG ou uma de IgM são capazes de ativar o sistema complemento via porção Fc do anticorpo. Então, como eu havia comentado, na hipersensibilidade do tipo 1, a resposta, ela vai seguir o protocolo, então é como se eu estivesse reconhecendo e reagindo contra um patógeno, o sistema imune se perde nessa questão. E, normalmente, a hipersensibilidade, então, do tipo 2, ela gera lise e, obviamente, a célula vai ser opsonizada, então ela vai ser marcada pelos anticorpos, e aí as células, então, que a gente já vai ver também quais tipos de células conseguem reconhecer a porção Fc do anticorpo e destruir essas células. Então, uma das primeiras possibilidades que a gente pode ter é a célula, então a resposta é mediada pelo sistema complemento. Então, lembrando que o sistema complemento ele é um sistema de cascata que vai liberando componentes que chamam inflamação, como o C3A e o C5A, opsonizam, como o C3b, e formam um complexo de ataque à membrana, principalmente realizado pelo componente 9, o C9, aquele último componente que aparece na cascata. Então, o que a gente pode ter? Se eu tiver uma célula e por algum acaso, essa célula, então, produziu proteínas, expressou proteínas que são reconhecidas pelos anticorpos, então, nas doenças autoimunes a gente vai ver que existem várias tolerâncias compartilhadas, ausência de tolerância, na verdade, vários antígenos compartilhados. Então, se houver a ligação dos anticorpos com o antígeno, com a proteína das células, o que a gente vai ter, então, se forem duas moléculas de IgG, a gente tem ativação do sistema complemento, ou apenas uma molécula de IgM é capaz de fazer isso. E o sistema complemento, então, seguindo aquela cascata de ativação, o que se tem? A presença e formação do componente 3b, que ele surge a partir da clivagem do C3, ele é clivado em C3A e C3b. C3A vai para a circulação chamar neutrófilos, promover quimiotaxia, e o C3b promove a opsonização, levando aquela cascata de acontecimentos que o sistema complemento produz, até chegar no complexo de ataque à membrana, onde eu vou ter diferentes poros formados, levando então a desestruturação e destruição dessa célula. O macrófago, ele possui
receptores que reconhecem esse C3b, né? Então, isso induz ao processo de fagocitose. Então, essa é uma das formas que eu posso ter. Lembrando que foi originado, né, pela formação de anticorpos autorreativos, né? Então, esses anticorpos marcaram essa célula para que toda a cascata de ativação do sistema complemento acontecesse. Uma outra forma que eu posso ter de exemplo, que é um exemplo de hipersensibilidade citotóxica, é a eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, onde, né, a mulher, a mãe que está gerando a criança, né, ela é fator RH negativo, a criança é RH positivo, e isso faz com que anticorpos sejam produzidos, né, anticorpos do tipo IgG, lembrando que é o único isotipo capaz de atravessar a placenta, né, e aí, então, os anticorpos contra o fator RH positivo do feto são formados, atravessam a placenta e começam a marcar as hemácias da criança, né, então, que a gente tenha uma opsonização dos anticorpos maternos nas hemácias da criança. E isso, né, leva à destruição desses eritrócitos, né, e também processo de fagocitose, né, e acabam, né, podendo levar à malformação do feto. Mais um exemplo, então, em que a célula está sendo marcada e ela está sendo destruída pelo sistema imune, né, está sendo marcada por um anticorpo. Um outro exemplo que a gente tem são as reações de transfusão de sangue, né, em que se o indivíduo é A, ele tem anticorpos contra, né, o antígeno B, né, então dizer que ele é A significa dizer que ele não cria anticorpos contra o antígeno A, mas sim contra o antígeno B, e numa reação de transfusão eu tenho a entrada, né, por exemplo, errou o tipo sanguíneo, né, e fez a transfusão de um sangue do tipo B ou AB, né. Isso vai fazer com que anticorpos que circulam, né, eles encontrem essas hemácias com o antígeno, né, na superfície. Então, aqui é um exemplo, né, como se o indivíduo fosse A, e o sangue da transfusão é um sangue do tipo B. Então, eu já tenho anticorpos pré-formados, isso é muito rápido, porque os anticorpos estão na circulação. Eles entram em contato com essas hemácias e levam, novamente, ativação do sistema complemento, né, morte celular e, né, a presença de macrófagos para limpar essa área, né. O que acaba acontecendo é que eu posso fazer trombos, porque é um infiltrado tão grande de macrófagos ali naquele local em que as células foram destruídas, que pode levar, né, a obstrução de vasos, né, oclusão de vasos. Como que esses anticorpos são formados, né? Então, por que o indivíduo que é A, que nunca entrou em contato com sangue, ele acaba gerando anticorpos contra B naturalmente, né? Na verdade, o que se sabe é que esses antígenos, tanto A quanto B, eles são muito parecidos com antígenos presentes em bactérias. E, claro que os indivíduos que têm, né, o sangue do tipo A aprendem a tolerizar as bactérias que possuem o antígeno A na sua superfície. Porém, o antígeno B não precisa ser tolerizado, né? Ele pode ser destruído porque não faz parte, né, daquele indivíduo. Então, anticorpos são formados contra bactérias que possuem um antígeno muito parecido com o antígeno B presente na superfície das hemácias. O mesmo acontece, né, para quem é B, produz anticorpos contra A. Quem é AB não produz anticorpos, porque possui os dois tipos de antígenos que são induzidos à tolerância, e quem é O possui os dois anticorpos, porque não tem, né, nenhum antígeno na sua superfície, então pode criar anticorpos contra as duas bactérias. Tá? Então é assim que se tem esses anticorpos pré-formados, embora não tenha se entrado em contato com o sangue. Mais um exemplo, né, que a gente vai voltar a falar sobre isso nos transplantes, né, na aula de transplantes, mas a reação hiperaguda no transplante, o que acontece, né? Pensando que isso aqui é o órgão, né, transplantado, né, um dos acessos do órgão, né, um vaso, o que se tem, né, lembrando, é a expressão do MHC de classe 1, lembrando que todas as células expressam MHC de classe 1, né, então, obviamente, o órgão também vai expressar.
E o que se tem, então, é o reconhecimento da expressão desses MHCs, né? E muitas vezes também pode se reconhecer como um antígeno, né? Como um órgão, né? Um antígeno mesmo estranho, é o que o MHC está apresentando, se ele apresenta, né, estruturas de uma maneira diferente. Isso leva, obviamente, né, todo o processamento, aqui eu já estou apresentando direto a formação de anticorpos, mas significa que uma APC, né, um macrófago, uma dendrítica ou uma célula B apresentaram esses pedaços que foram, né, fagocitados, porque um transplante tem bastante trauma, né, tanto no órgão quanto, né, no local que está recebendo o órgão, ali nos tecidos próximos. E então a APC né, fagocitou isso, apresentou para uma célula T auxiliar, a célula T auxiliar apresentou para a célula B, né, conversou com a célula B, e a B então foi induzida a produzir anticorpos do tipo IgG. Tá? Então tem todo um passo atrás que já foi apresentado na aula de ativação e diferenciação de células T. Tá? Então, se eu cheguei na IgG, é porque é uma célula T auxiliar, foi induzida, né, a assumir um padrão TH1, um padrão inflamatório, e isso fez com que a liberação de citocinas levasse a célula B a secretar o anticorpo, tá? No isotipo, né, na classe IgG, certo? A gente chama de, então, anticorpos IgG aloreativos, porque eles reconhecem, né, células e estruturas da mesma espécie, tá? Então, é um reconhecimento aloreativo. E o que vai acontecer é a promoção de um processo inflamatório, porque a presença do anticorpo do tipo IgG, né, lembrando que a porção FC da IgG recruta macrófagos, né, então os macrófagos vão receber esse sinal e eles vão fagocitar o que está ligado a essa IgG. E com isso a gente tem, então, né, pode ter a destruição, né, e a rejeição do órgão que está sendo transplantado. A gente vai entrar em mais detalhes, né, na aula de transplantes, mas por isso a importância de encontrar MHCs parecidos, né, o mais parecido possível entre o doador e o receptor, para evitar esse tipo de reação hiperaguda que acontece, né, em horas, em dias. Né? Então, evitar a perda do transplante. Então, né, se forma, por conta de um processo inflamatório, uma endotelite, né, e se tem, então, a desestruturação, né, daquele vaso, daquele tecido, né, por conta desse processo inflamatório rápido, agudo e intenso. Então, também é um exemplo de hipersensibilidade citotóxica. Uma outra forma de se ter, então aquilo ali tudo foi via sistema complemento, né, IgG e IgM, ativando o sistema complemento e induzindo então a presença, né, recrutando macrófagos para que façam um processo de fagocitose. Uma outra forma de se ativar a hipersensibilidade citotóxica é mediada por anticorpos, né, ela é dependente de anticorpos para acontecer. O que se tem? Né? Então, novamente, uma célula-alvo foi recoberta por IgG, foi opsonizada por IgG, e né, as suas estruturas, então, a porção Fab liga na célula e a porção FC fica, né, disponível para fazer a comunicação, a função efetora, a comunicação com as células do sistema imune. O que acontece? Né? A célula NK, ela consegue reconhecer essa porção FC. Né? E no momento que ela liga, é como se ela estivesse, né, realizando a eliminação de uma célula contaminada por um vírus, ela libera perforina e granzima, levando essa célula à apoptose. Né? Então, acaba levando à morte dessa célula. Tá? Normalmente a gente associa a célula NK à morte, né, por células infectadas que não estão expressando MHC de classe 1, né, mas ela também é capaz de reconhecer a porção FC da IgG, tá, do anticorpo do tipo IgG, e aí induzir a morte por apoptose. Tá? O mecanismo de eliminação da célula é o mesmo que ela usaria reconhecendo uma célula infectada, né, uma célula tumoral. Tá? Então, também né, é uma forma que a gente tem de desencadear o processo de hipersensibilidade citotóxica, né, do tipo 2. Se percebe, né, que sempre tem que ter o anticorpo mediando, né, então, por isso que vai estar muito ligado às doenças autoimunes,
porque eu fiz todo um processo de reconhecimento, né, de autorreativação, né, então reação contra o próprio. Então a gente vai ter esse processo todo acontecendo, né, gerando memória, né, porque se eu tenho a liberação de anticorpo, eu estou envolvendo célula B, que envolvi célula T citotóxica, então, né, tem o desencadeamento de memória, o desenvolvimento de memória aí. Esse é o problema das doenças autoimunes, né? E a gente pode ter, então, uma outra forma, né, de desenvolver, que é quando eu tenho anticorpos que se ligam a receptores, né, a determinados receptores e desregulam a função celular, mas não chegam a causar uma lesão celular, né, uma destruição celular ou inflamação. Né? Por exemplo, na sinapse, né, eu posso ter a liberação de acetilcolina. Normalmente, o que eu tenho? Né? A liberação de acetilcolina, e eu tenho receptores, né, de acetilcolina para captar essa informação. Se eu desenvolvo uma hipersensibilidade citotóxica ligada, né, mediada por anticorpos, diretamente, o que eu posso ter então é um anticorpo bloqueando esses receptores, e com isso a acetilcolina não consegue chegar, né, à informação, ela não consegue encontrar o seu receptor e a gente não passa essa informação. Isso pode acontecer na tireoide, pode acontecer, né, em vários órgãos, né, e aí eles acabam perdendo a sua função. Mecanismo contrátil, sinapse, né, por conta dos receptores estarem bloqueados pelos anticorpos. Né? Então, o que a gente tem também é uma disfunção e é considerada uma hipersensibilidade citotóxica. Tá? De novo, pode ser IgM ou IgG. Tá? Então, seriam essas as formas que eu teria para desencadear o processo de hipersensibilidade citotóxica. Então, eu posso ter o anticorpo ligando diretamente na célula, né, que foi o primeiro exemplo que a gente viu. Eu posso ter o anticorpo, né, sinalizando para a célula NK, e aí então a gente tem, né, a citotoxicidade levando à apoptose da célula. E a terceira possibilidade é essa última que a gente está vendo, que é o receptor bloquear, o anticorpo bloquear o receptor. Né? Então a gente não tem a passagem da informação. Tá? Então, todas elas são consideradas do tipo 2. A do tipo 3, ela também vai ser mediada por IgM e IgG, só que a diferença é que os anticorpos eles não vão se ligar diretamente na célula, eles se ligam a moléculas solúveis. Por exemplo, uma célula quando morre, a gente já vai ver esse exemplo, né, desenhadinho, ela pode liberar o seu conteúdo intracelular, no meio extracelular, e DNA, estonas, né, todo o seu conteúdo, e eles podem, né, de alguma forma chamar a atenção do sistema imune. Obviamente que no momento que eu tenho essa liberação, eu tenho um macrófago limpando o tecido. Essas estruturas podem ser apresentadas, e aí o que a gente tem, então, novamente, né, a apresentação de uma PC para uma célula T auxiliar, que vai levar à liberação de IgM e IgG, né, pela célula B. Então, é o mesmo protocolo. A diferença é o que vai ser reconhecido e o que vai ser opsonizado, tá? Então, normalmente o que a gente tem, né, se atrai, né, principalmente monócitos e neutrófilos para o tecido, aonde eu tenho, então, essa liberação desse conteúdo, e a reação pode acontecer, né, em horas após a exposição ou, né, dias se for uma resposta primária. Então, um tecido, né, saudável, ele normalmente, né, a gente observa morte celular, né, desse tecido, isso é normal, e o que se tem então é um macrófago limpando esse tecido, né, então se vocês lembrarem, né, a célula quando ela morre, uma das estruturas que ela apresenta, né, que fica localizada dentro, né, da célula, na membrana celular, né, para o espaço, virada para o espaço intracelular, é a fosfatidilcerina. Então, quando se tem o rompimento dessa célula, porque ela morreu, a fosfatidilcerina ela fica exposta e o macrófago consegue reconhecer isso com, né, o seu receptor e fagocita. Então, o objetivo do macrófago é limpar esse tecido e isso está certo, isso não vai desencadear um processo inflamatório intenso, porque teoricamente eu não vou ter um grande número de células morrendo ao mesmo tempo. Né? Então, essa renovação ela acontece, né, de forma equilibrada.
o que acontece, né, normalmente? Tá, o macrófago pode fagocitar, né, esse tecido, mas ele também, né, tem como uma das possibilidades armazenar essas estruturas fagocitadas, processar elas e apresentar via MHC de classe 2. Então, o que pode acontecer? Né? O macrófago fagocitou essas células mortas e migrou por um linfonodo para, né, fazer aquela checagem que ele faz sempre de que aquilo ali que ele está fagocitando é realmente tecido e não precisa se ter uma resposta contra aquilo. Então, a célula T auxiliar, a princípio, não vai reconhecer isso que está sendo apresentado, porque faz parte de um tecido, né, e lá nas doenças autoimunes se vai ver toda a questão da tolerância, de como eu garanto que eu não vá ter células circulando, né, células autorreativas circulando, mas, né, até aqui a informação não existe célula T que reconheça alguma coisa que é nossa, então ela não vai reconhecer, né, não vai ter célula disponível que reconheça e a gente não tem problema nenhum. O macrófago fez sua limpeza, tá tudo ok. O problema é que se a célula T reconheceu essa estrutura porque ela passou pelo meu processo, ela escapou do meu processo de tolerância, então eu não consegui eliminar essa célula e deu azar, né, dessa célula está ali no linfonodo que o macrófago entrou e apresentou essa estrutura, num próximo momento, o que pode acontecer? Né? Dentro daquela estrutura, quando o macrófago apresentou, ele pode ter apresentado um pedaço ali que sai, né, junto, vamos pensar numa estona, né, que é liberada até o macrófago limpar, fica ali, né, no tecido, e o macrófago, né, a ideia é que ele limpe isso. Mas a gente tem essa liberação de conteúdo intracelular. E aí é o grande problema. Se lá na primeira vez que esse conteúdo, né, que foi fagocitado e apresentado, foi reconhecido, né, e aí a célula T reconheceu e a célula B reconheceu, então eu preciso essas duas células, elas têm que ter escapado da tolerância, elas, né, têm que ter escapado de todo um processo que se tem para evitar células T e B autorreativas, e aí a B liberou anticorpos, né, então no momento em que eu tiver a morte dessas células e liberação desse conteúdo novamente, os anticorpos eles circulam, né? Eles podem encontrar esse conteúdo específico, por exemplo, uma estona, e eles vão então ligar. Então vocês estão vendo que o anticorpo ele não está ligando na célula, né? Ele agora está ligando no conteúdo que saiu da célula, né? Que extravasou por conta da morte celular. Então, é diferente a forma como eu inicio o processo de hipersensibilidade, né? Bem diferente do tipo 2, né? E aí, o que tem? Isso aqui que a gente está vendo aqui, a ligação desses vários anticorpos em uma mesma molécula, né? Ou esse anticorpo aqui pode pegar essa porçãozinha Fab dele aqui e ligar nesse, se formam agregados, que a gente chama, né? Um nome mais bonito, são imunocomplexos. Esses imunocomplexos, eles são grandes e pesados e eles acabam depositando no tecido. Então, o macrófago ele vai acabar aumentando essa taxa de fagocitose, bem diferente de quando ele tinha que só limpar algumas células mortas. Agora ele tem um monte de agregados, estruturas grandes, e aí sim ele vai ter que chamar reforço. Então, ele precisa chamar mais macrófagos porque ele começa a entender que a taxa de fagocitose está aumentando e isso significa a presença de mais patógenos, como se os patógenos estivessem proliferando. Então, ele tem que chamar ajuda. E aí, segue aquele passo, né, de processo inflamatório. É liberação de TNF-alfa, IL-6, IL-1-beta, IL-8, né, o CXCL8, para fazer com que as células consigam migrar, aumentar a permeabilidade vascular e gerar, né, um grande infiltrado de células. Isso é um problema porque a gente sabe que processos inflamatórios crônicos, então, né, cada vez que uma célula morrer, esses anticorpos vão se ligar e vão formar mais e mais imunocomplexos, né, e embora a gente não tenha muitas células morrendo ao mesmo tempo, a gente tem células morrendo todos os dias, né, a gente começa a gerar um processo inflamatório crônico. Em processo inflamatório crônico, se tem o aumento, né, e a produção de fibrose. Então, eu começo a substituir o tecido, né, por fibrose
e eu posso gradualmente perder a função desse tecido. Né? Então, esse é o grande problema dessas hipersensibilidades formadas por imunocomplexos. Claro que na hipersensibilidade do tipo 2 eu vou ter morte celular, né? Então eu também gero um processo inflamatório crônico e posso ter fibrose. Né? Então a gente tem essas doenças inflamatórias crônicas, muitas vezes elas são ligadas a algum tipo de hipersensibilidade, ou a citotóxica ou essa de imunocomplexo. Tá? Exemplos, né? Então a gente tem o lúpus, que é um exemplo de doença autoimune em que se tem, né, a formação então da ligação de anticorpos, né, a conteúdo, né, da célula, então estonas, DNA, né, viram antígenos para o sistema imune. E a doença do soro, no momento que se administra grandes quantidades de antígenos, pode-se ter o desencadeamento da doença do soro, né? Então, grandes aglomerados de anticorpos se ligando aos antígenos se depositam, né, no tecido, provocando então um processo inflamatório bastante intenso. Tá? Então, esses são exemplos, né, da hipersensibilidade do tipo 3. Eu posso formar vasculite, né? Então, com o depósito dos anticorpos ligados no vaso, né, eu tenho ativação do sistema complemento, chamada, né, de macrófagos e neutrófilos, e o que se percebe, né, é uma grande lesão vascular, né, por conta dessa inflamação do vaso, fazendo com que ele rompa. Né? Então, é tanto TNF-alfa, é tanto IL-1-beta que são liberados nesse vaso para aumentar a permeabilidade vascular, né? E aumenta tanto o depósito de células que percebem, né, e respondem a esse chamado, que acaba rompendo o vaso e a gente tem o extravasamento, então, né, de sangue, né? E se percebe isso, então, aonde houveram os depósitos desses imunocomplexos. Tá? Então, né, de novo, ativa o sistema complemento, tudo certinho. O que é diferente é o mecanismo desencadeador. Tipo 2 é uma célula e tipo 3 é a formação do imunocomplexo, tá? Que são proteínas, né, estruturas solúveis que ficam normalmente depositadas no tecido. E a hipersensibilidade do tipo 4, ela é mediada, então, não tem a presença de anticorpos, né? Ela é mediada principalmente por células T auxiliares e citotóxicas. Elas, então, né, liberam citocinas que vão recrutar macrófagos, né? E ela também é conhecida por ter esse efeito tardio, então, normalmente 48 a 72 horas. O que dificulta bastante é a questão de identificação do que foi o alergeno. O que desencadeou essa resposta, né? Porque eu vou lembrar qual foi o sabonete, qual foi, né? Se eu troquei shampoo, um amaciante de roupa, né? Então, se eu usei, né? Normalmente, ela é a clássica dermatite, né? Que se conhece mais. Pode ser, se eu usei uma luva, um anel, né? Ou um colar, um brinco, é um pouco mais fácil de identificar. Mas se aparece pelo corpo todo, né, aí dificulta um pouco o que foi. Né? Claro que a gente acaba desconfiando, né, e muitas vezes dá o formato do alergeno, exatamente onde fica o infiltrado, né, de células T e macrófagos. Então, a gente acaba desconfiando, né, como a gente vai ver alguns exemplos do que foi. Mas se, por exemplo, eu encostei numa planta, né, e 48 a 72 horas depois aparece, né, pode formar bolhas nas mãos e uma resposta inflamatória bem intensa, é um pouco mais complicado, né, de se descobrir. Mas, né, normalmente as pessoas acabam identificando e fazendo um recordatório ali das últimas 48 a 72 horas e acaba conseguindo identificar. Então, como que é constituído, né, essa hipersensibilidade tardia? E ela é tardia também porque o macrófago precisa ir lá recrutar a célula T e ela migra para o sítio de contato do alergeno, né, da estrutura, do antígeno. Então, demora um pouquinho, por isso, né, que a gente tem essas 48 horas aí de espera. Então, pensando que isso aqui é o antígeno, né, o macrófago identifica a presença desse antígeno
E ele vai recrutar linfócitos T auxiliares, né, que vão reconhecer, então, esses antígenos e vão liberar citocinas pró-inflamatórias, né, em resposta à presença do antígeno. Como o linfócito T ele veio até o sítio, ele não conversa com a célula B, e por isso que a gente não tem, então, a liberação de anticorpos, né, nesse tipo de hipersensibilidade, tá? A reação, ela acontece no local de contato com o antígeno. E aí, o que a gente tem? Né? Uma proliferação de linfócitos T, assim como o macrófago, né, também vai recrutar monócitos e vai ter esse aumento, né, de células ali no local, o que vai gerar um edema, né? E alguns exemplos que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui a tatuagem de rena foi reconhecida, né? Então, a tinta foi reconhecida como um alergeno, como um patógeno, e o que se tem, então, é a formação dos processos inflamatórios, né, bem localizados. Se vocês forem olhar, né, exatamente em cima de onde a tatuagem foi realizada, né? Então, isso aqui é uma reação à tinta, né? E também é outra coisa, né? O pessoal não testa, né? A tinta pode não ser de qualidade e acaba gerando. E isso é 48 a 72 horas depois, então não dá, né? Não se tem uma reação na hora para parar, né, a tatuagem. Então, vai acontecer, né, um pouco mais adiante. Couro, né? Então, chinelo com tiras de couro pode também, né, desencadear o processo inflamatório. Pulseira, né, de relógio, também pode gerar, né, o contato com a pele vai gerar esse tipo de dermatite. Aqui foi utilizada tinta para pigmentação, né, de sobrancelha, também não é feito o teste, né, muito raro o local que faça o teste, então que se tem 48 horas depois, né, ao contrário do que se esperava, que era, né, ter uma sobrancelha mais completinha, a pessoa fica sem sobrancelha, né, e o processo inflamatório é bem intenso também, né, então o ideal seria fazer uma prova, né, para aqueles tintas de cabelo, né, se for olhar a bula que tem, eles pedem para fazer a prova de 48 horas, né, 24, 48 horas. Então, é fazer toda a mistura, né, do produto, conforme eles indicam, colocar atrás aqui na nuca um pouquinho e esperar 48 horas para ver se não vai dar nenhuma reação. Porque o que acontece? Se por acaso o indivíduo é alérgico, né, e a cor vermelha é a pior delas, né, macrófago adora fagocitar corante vermelho, né, então a gente vai ver também exemplo de tatuagem e tinta vermelha provoca muita reação, né, se por acaso o indivíduo é alérgico àquela tinta, o couro cabeludo dele vai ficar igual a essa sobrancelha, né, se tem, então vai ter uma reação, né, de todo o couro cabeludo. Aonde a tinta encostou, se tem, então, uma resposta alérgica, né, uma resposta, né, mediada por células T e macrófagos, né, bem inflamatória. Aqui, então, tinha o vermelho, aonde ficou a cicatriz, né, então fica bem direitinho, ó, o macrófago veio e começou a fagocitar, né, todo o corante vermelho, né, então, ó, o corante preto não chamou a atenção do sistema imune, né, apenas o corante vermelho. E fica a cicatriz, né, por conta desse processo inflamatório. E também a gente pode ver alergias, né, reações, não deixa de ser uma alergia, mas é que a alergia a gente acaba associando mais à hipersensibilidade do tipo 1, mas essas reações para algumas plantas, né, a era venenosa, né, uma delas que chama bastante a atenção do sistema imune, né, provocando então processos inflamatórios, né, a gente pode ver aqui a formação de bolhas, bem intensos, né, então tem várias plantas, né, que geram esses processos inflamatórios, né, e essas reações. Então, também tem que ter... o indivíduo tem que combinar, né, ele tem que
combinar estruturas da sua pele, né, a essas estruturas presentes no corante, né, ou, por exemplo, esse penta-decacatecol, ele é uma estrutura que está presente na era venenosa e se mistura a estruturas da pele do indivíduo, né, então quem não tem essas estruturas não combina e não é alérgico, então tem gente que é alérgico à aroeira, né, que é uma planta bem presente, né, aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente tem vários tipos de aroeira, né? São 8 tipos de aroeira e algumas possuem mais estruturas que chamam a atenção do sistema imune, outras menos, né? Por isso que a gente chama de aroeira mansa e aroeira brava. Então, não é todo mundo que vai passar por uma aroeira, né? Ou por outros tipos de planta e vai desencadear uma reação alérgica, né? Precisa ter essa tendência, né, a desenvolver e essas estruturas que combinam, né, com estruturas da pele do indivíduo, principalmente, né, para desenvolver essas dermatites que vão então levar ao reconhecimento do sistema imune. Tá? É muito parecido com os aptenos que a gente viu na resposta de antígenos e imunógenos ali. Né? Então é muito parecida com aquela estrutura. Eu combino, né, estruturas presentes na tinta, né, ou na planta, ou, né, no couro, e combino com estruturas minhas, tá? E aí sim começa a chamar a atenção do sistema imune. Também a gente pode ver, né, alergias a látex, alergias a cremes, né, e aí, claro, onde o creme entra em contato existe, né, uma formação maior do processo inflamatório. Brinco, né, principalmente né, com constituição com níquel, chamam muito a atenção do sistema imune, né, então existem outras, né, estruturas que não chamam tanto, né, como o ouro, por exemplo, outros metais. Aqui, né, é alergia, né, com colar, então onde o colar, né, principalmente níquel e cobre, são bastante, né, eles chamam muito a atenção do sistema imune, então acaba, né, desencadeando esse processo de dermatite. Né? E aí gerou memória, né? A gente envolveu célula T auxiliar, então gerou memória. A tendência é cada vez melhorar mais essa resposta. Né? Uma coisa que eu não comentei lá nas hipersensibilidades do tipo 2 e 3, né? O grande problema lá é que a gente tem a presença constante do alergeno, da estrutura que chama a atenção do sistema imune. Né? Então, se é contra um DNA ou contra, né, uma estona ou contra uma hemácia, né, alguma estrutura que está presente, por exemplo, na minha bainha de melina para fazer uma esclerose múltipla, isso vai dia após dia estimulando o sistema imune. Né? Então, é um pouco diferente do tipo 4, que se vocês perceberem ali, não tem nada que faz parte do indivíduo. Né? Então, é níquel, cobre, né, látex, tinta, né, rena, o que for. Então, são estruturas que eu entro em contato, mas, né, eu posso evitar no momento que eu identifico. Lá na hipersensibilidade do tipo 2 e 3 eu não consigo evitar, porque são constituintes, né, do meu tecido, da minha célula. Então, isso desencadeia um processo mais acelerado de resposta e de melhora da resposta imune, né? Porque, de novo, né, o sistema imune segue o protocolo, então ele vai melhorar a cada contato com o antígeno. Né? Então, eu expondo todos os dias, cada dia uma resposta melhorada. Né? Então, esse é o grande problema, e por isso que ali, né, eu não comentei os tratamentos da hipersensibilidade do tipo 2 e 3, é imunossupressor. Né? Claro, na eritroblastose não tem o que fazer, né? Vai ter que fazer uma dessensibilização e bloquear os anticorpos da mãe. Na transfusão, né? Não pode ser feita a transfusão de um sangue, né, com o ABO diferente, né? Então, esses não tem o que fazer, mas para um lúpus, para uma esclerose múltipla, eu consigo bloquear com imunossupressor, só que eu vou nocautear todo o meu sistema imune. A gente vai falar bem melhor disso das doenças autoimunes, mas só adiantando um pouquinho. Na hipersensibilidade tardia, no momento que eu posso usar um corticoide, né, que é um excelente bloqueador, a vantagem, né, de resposta inflamatória, é a vantagem do corticoide, que pode ser na forma de pomada, né, se não for uma coisa muito agressiva. Então, a ação é local, né, não preciso entrar com um imunossupressor sistêmico, e evitar, depois que é identificado, existem testes, né, que a gente identifica se o indivíduo é alérgico a níquel, cobre, né, esses mais clássicos, assim, esses indutores, né, de resposta,
Então, é evitar, né, e testando aos poucos para ver se a memória imunológica, né, como não se teve mais estímulo, se perdeu essa memória ou não. O teste de Mantoux, que é o teste que se faz, né, para identificar se o indivíduo está com a tuberculose ativa, né, ele é feito usando, né, uma hipersensibilidade tardia. Né, então, o que é injetado, né, se injeta no indivíduo é a tuberculina, né, que é uma das estruturas do Mycobacterium tuberculosis, para então identificar, e o que se faz 48 horas depois é medir o halo que é formado. Então, conforme o tamanho desse halo, a gente diz, né, que se o indivíduo é positivo, se ele está com a doença ativa, né, ou se ele é vacinado. Existem outros testes, né, para identificar se o indivíduo tem imunidade para tuberculose ou não, mas o teste de Mantoux é um dos mais aplicados para quem trabalha, né, na área da saúde, tem contato com pacientes, né, ou ambientes, né, hospitalares, é indicado que se faça o teste de Mantoux, né, para poder acompanhar. Então, né, vou ter que esperar ali as 48 horas. E um outro exemplo de hipersensibilidade tardia é a doença celíaca, né, em que o indivíduo reconhece a gliadina, né, que é um dos que compõe, então, o glúten, né, é reconhecido pelos macrófagos, né, apresentado para células T, e as células T autorizam, né, as células T auxiliares, autorizam a resposta contra a gliadina, né, que de novo é uma hipersensibilidade, não tinha o menor motivo para acontecer, mas a gliadina é vista como um grande perigo, né, e a gente está falando aqui de mucosa, né, intestinal, então todo cuidado é pouco, por conta, né, da presença de bactérias e toda, né, o ambiente super contaminado que se tem ali. Então é feita uma resposta exagerada, né? Aqui não apareceu, mas as células B também, né, liberam IgA por conta de ser uma resposta de mucosa, e é montado todo um padrão de resposta exagerado contra a gliadina. O que se tem, então, por exemplo, né, num jejum de um indivíduo celíaco é a completa desestruturação do tecido por conta de processos inflamatórios, né, aqui tem um jejum normal, né, e a presença, então, de células T, né, induzindo a resposta inflamatória, tá? Aqui, né, se evolui muito né, essa doença, aí a gente tem a presença, né, dos anticorpos do tipo IgA. Como é uma hipersensibilidade tardia do tipo 4, o início dela todo ele se mantém só com a presença, né, de macrófagos e células T auxiliares, tá? Mas mais adiante, por conta dessa desestruturação e do infiltrado de bactérias que eu vou ter, né, são episódios de diarreia recorrentes, tem toda uma desestruturação do tecido, acaba surgindo, né, a IgA, e a gente pode dosar anticorpos, né, para ver e confirmar se o indivíduo é celíaco, né, ele está produzindo então anticorpos contra a gliadina. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, né, nesse tipo de aula é a diferença de alergia e intolerância. Né? Então, a principal diferença é que o tipo de resposta que é formado no organismo, né, são completamente diferentes. Então, a alergia eu preciso ter o contato com o agente, né? Então, eu preciso ter contato com o glúten para desencadear uma resposta inflamatória, enquanto que intolerância é uma deficiência bioquímica. Então, a alergia, o sistema imune viu aquilo como um grande agressor, né, e resolveu responder, né, de uma maneira, digamos que descontrolada, para esse agente que não precisava. E na intolerância é uma deficiência bioquímica. Né? Então, existe uma falha de uma enzima, existe uma falha no processo, né, por exemplo, da lactose. Né? O indivíduo não tem a enzima que degrada a lactose, né? Não tem a lactase. Então, aí é diferente. Né? Então, o indivíduo é intolerante. Né? O alérgico, ele enxergou o alimento, enxergou o que for ali de todos esses exemplos que nós demos ali, tipo 1, 2, 3 e 4, ele enxergou, né, o antígeno, enxergou a estrutura, né, um grão de pólen como um patógeno, certo? Então, é bem importante, assim, a gente ver erros, né, do pessoal caracterizando alergia e intolerância, certo?
Bibliografia sugerida, né? Então tem o sistema imunitário, os clássicos, né? O Abbas, o Janeway, o Reut, o Kubi, né? São as referências que eu sempre cito. Também tem, né, o sistema imunitário parte 3, que aí começa, né, os desequilíbrios e já puxa um pouco para a aula de hoje ali, principalmente hipersensibilidade tipo 2 e 3, né? Então, as doenças autoimunes. E lembrando também, né, que o professor Luiz Rodrigues, ele tem um site que é Imunologia em Foco, em que tem muita coisa, né, a senha imuno, com I maiúsculo, tá? 2019, e ali tem muito artigo de revisão, tem animações, tem aulas, tem testes, casos clínicos, né? Tem vários exercícios ali para que vocês testem o conhecimento de vocês e reforcem também, né? Sempre bom ouvir diferentes fontes, porque às vezes uma coisinha que não ficou bem clara, né, outra pessoa tem uma outra forma de explicar. Certo? Nos encontramos na próxima. Até mais!